Ei, você! Eu? Você está cansado de ficar estressado por aí sozinho? Eu tô sim. Você, venha para o nosso balneário. Não é porque o imperador colocou que você não vai poder se divertir, hein? Ué. E não é muito caro, apenas 2 libras do seu salário. Ok. E como é que eu chego lá? Peraí. Você não conhece o nosso balneário? Não. Vem cá, vou te mostrar aqui o que nós temos para você. Mas primeiramente, vou citar um provérbio antigo. Deixa eu só encontrar aqui nos meus papéis. Calma aí, um segundinho. O banho, o vinho e ventos consomem o corpo, mas são a verdadeira vida. Legal, eu acho. Então vamos lá, vou te mostrar o que temos para você. Primeiramente, os banhistas, eles seguem um tipo de ritual. Assim todos podem Ei! Peraí, quê? Olha aqui! Sai daí! Tá, vamos lá de novo. Primeiramente, os banhistas seguem um tipo de ritual. E assim todos ficam bem tranquilos. Não sei porque que eu... Tá, vamos lá. Segue comigo, vem comigo. Aqui, nós temos negociações, fofocas, de tudo sobre a nossa querida Roma. Então você poderá, sei lá, conversa com as pessoas, sai daí. Tá, eu vou te mostrar uma coisa melhor, vem cá. Homens e mulheres podem tomar banho no mesmo lugar. Olha as cocotinhas ali. Cocotinhas? Que palavreado é esse, cara? Não sei, segue o roteiro, faz favor. Também aqui nós temos várias pessoas ao seu dispor para limpar a sua pele. Mas aí vai de você mesmo. Você tem dinheiro suficiente para pagá-los? Não. Por que? Não sei. Também temos áreas esportivas aqui. Os imperadores de todos os cantos vêm para poder relaxar nas nossos balneários. Legal. Muito legal. Mas eu não tenho dinheiro não. Até mais, cara. Até mais. Olha lá, foi tapeado. Interrompemos esse horário de comercial dos balneários, porque tem que rolar as outras apresentações, senão vai ficar muito maçante, né? Segue o roteiro aí, velho. Me tira... Ô, Juninho. Tira eu daqui, cara. Eu quero tomar banho. Na pesquisa encontrei ritos de casamento. Na Roma antiga, a menina podia casar com 12 anos. Já nas famílias mais ricas, um pouco mais tarde, aos 14 anos. Devido à importância na vida de homens e mulheres, o casamento deveria ser realizado em datas consideradas como favoráveis. O período tido como mais propício era a segunda metade do mês de junho, relacionado ao solstício de verão, momento do apogeu do mundo natural. Era desaconselhado casar entre os dias 13 e 25 de fevereiro, porque era o festival da Parentália. Não era proibido, porém os romanos optariam por participar desse festival, deixando de estar presente nas cerimônias. No entanto, casar no mês de maio era totalmente desaconselhado, porque era um mês em que se celebrava a Lemúria, festa dos mortos. Acreditava-se que aquele que o fizesse morreria em pouco tempo. As viúvas, no entanto, escolhiam as festivais da Parentália, por exemplo, porque elas queriam uma coisa para não chamar tanta atenção, para uma nova vida feliz. Na véspera do casamento, a noiva, a menina, consagrava os seus brinquedos, abandonava o uso da toga, borda púrpura e colocava a túnica reta, branca que se estendia até os pés. Na cintura colocava-se um círculo, um cinto atado com um nó bem especial para a ocasião, que só deveria ser desatado pelo esposo quando o casamento fosse consumado. Seu cabelo era separado em 6 madeixas com pontas em lança, sendo essas madeixas presas de uma fita de lã. A cabeça era coberta com véu alaranjado e por cima colocava-se a coroa de manjerona e verbena. No dia seguinte, a casa da noiva era totalmente enfeitada com ramos de árvores, sempre verde com flores. A noiva era assessorada pela prônuba, uma matrona casada uma única vez com o marido ainda vivo, que simbolizava uma característica de esposa ideal. Era ela quem juntava as mãos direitas dos noivos. Cumprindo esses ritos, celebrava-se a cena nupcial na casa da noiva. Esse banquete participavam familiares, convidados e o evento prolongava-se até o anoitecer. Nessa ocasião, era simulado um rapto, onde o noivo
fingia raptar a noiva com força e essa se refugiava nos braços da mãe, com lágrimas fingidas. Oh, um lamento! Era uma alusão ao rapto das Sabinas, em que Rômulo e seus companheiros tomaram esposas recorrendo à força. Chegava então o momento de organizar o cortejo. A luz de archotes levaria a noiva à casa do marido. A noiva era acompanhada por 3 meninos. 2 andavam de mão dadas ao lado dela, enquanto o terceiro seguia um pouco à frente com um archote de espinheiro, considerado capazes de conceder vida longa, e eles espalhavam esses pedaços do archote e distribuía para os convidados. Os meninos ou a noiva transportavam a roca e o fuso, símbolo da vida doméstica. As pessoas que viam ou acompanhavam o cortejo gritavam Thalasse! Thalasse! Nome de uma divindade protetora do casamento, e recitava versos, alguns de caráter picante, atiravam também nozes apanhadas pelas crianças. O marido tinha que se adiantar ao cortejo para chegar na casa primeiro que a noiva. Esse oferecia fogo, água e azeite e gordura animal. Realizava um ritual que consistia em ungir os umbrais da porta da casa. Era então tomada no colo, A noiva entrava dentro da casa pelo colo do marido para que ela não tropeçasse, o que seria interpretado como um sinal negativo. Por isso que ele a pegava no colo. A prônuba conduzia ao leito nupcial, onde seria consumada a união. Juntava-se, retirava a roupa e as joias, encorajava para ir em segurança para a cama. O noivo poderia então entrar e no exterior continuava a festa. Antes de partir, a prônuba realizava o sacrifício. No dia seguinte, a esposa vestida, já com a estola das matronas, uma espécie de vestido, realizava uma oferenda aos lares e um banquete reservado às 2 famílias. Agora, para terminar, vamos falar dos grandes guerreiros da história, os legionários romanos. Os antigos guerreiros do Império Romano estão entre os guerreiros mais importantes da história. O exército romano era dividido em legiões, divisões básicas do exército romano. As legiões eram compostas por, em média, 5.000 soldados, armados, bem preparados e extremamente disciplinados. Os guerreiros de Roma eram treinados para manusear armas defensivas e ofensivas, e entre os equipamentos que carregavam estavam o gládio, uma espada curta de 2 gumes, o pilo, um dardo de madeira com ponta de ferro, a asta, uma lança feita de madeira ou ferro, o escudo, a lórica, uma couraça de couro e metal, assim como a galha e a casse, que eram o capacete e o elmo, respectivamente. A maioria dos soldados eram provenientes das classes mais pobres. Nesse sentido, o exército era a oportunidade de se conseguir uma ascensão econômica, caso destacavam-se em batalha. De outro lado, os oficiais normalmente eram patrícios, a elite, que além de custear as próprias armas e armaduras, eram os responsáveis por manter os próprios cavalos. Era costume os legionários se aposentarem só depois de prestarem no mínimo uns 25 anos de serviço, e quando isso ocorria, eles recebiam de Roma uma pequena pensão e um pedaço de terra em uma das províncias existentes por lá. O exército romano foi muito importante para a expansão e o desenvolvimento de Roma. Foi o exército o responsável por conquistar diversos povos, desde os gregos, os cartagineses, sírios, egípcios, dentre tantos outros, que fizeram de Roma o império mais extenso da antiguidade. Ainda antes de se tornar império, quando Roma era apenas uma cidade antiga sobre o regime republicano, o exército tinha a responsabilidade de proteger o território de invasões de povos que se localizavam nas proximidades, como os etruscos. Inicialmente, entrar para o exército era uma obrigação de todo homem maior de idade. Era um serviço compulsório e não remunerado. Pautava no sentimento de pertencimento e identidade. Com o processo de expansão romana, foi preciso uma reorganização, inclusive na forma de ingresso no exército. Ocorre assim a profissionalização do exército romano, ou seja,
Servir ao exército passava a ser o trabalho remunerado e não mais obrigação patriótica. Para manter o controle sobre os soldados foi preciso promover a disciplina, marca principal do exército romano. Por isso, foi desenvolvido um sistema que atribuía apenas caso fosse cometido algum delito e bônus no caso de destaque militar.